Eu sou Inara Regina Costa e você acompanha agora o 10º e último episódio do podcast Elas na Ciência. Pesquisadoras e empreendedoras conectadas pela ciência e tecnologia na Amazônia. Um projeto da Universidade Federal do Amazonas em parceria com o portal Edilene Mafra. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. No episódio de hoje, vamos conhecer uma pesquisa sobre política de cotas desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas. O estudo está alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, redução das desigualdades. Chegamos ao 10º episódio, Nara, eu já tô com saudade. Bom, gente, hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Ela vai falar de um assunto que é tão necessário que seja discutido não só no mundo da ciência, mas em todas as esferas da sociedade. Como nosso assunto aqui é ciência e você bem sabe disso, a gente vai estar te apresentando hoje a doutora Priscila Tayane de Carvalho Silva, que é natural do município de Manicoré, é bacharel em serviço social, mestre em ciências do ambiente e sustentabilidade na Amazônia, doutora em educação, atualmente é assistente social no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, que é o IFAM, participa do grupo de pesquisa em Sociologia Política da Educação na Universidade Federal do Amazonas, trabalha com temáticas voltadas às políticas públicas, questões ambientais, assistência estudantil, educação, políticas de ações afirmativas, entre outras. Doutora Priscila, nota 10, referência, seja bem-vinda ao Elas na Ciência. Obrigada. Muito obrigada pelo convite e obrigada por toda a recepção da equipe. Fico muito feliz assim, em ter sido chamada aqui para participar do último e para fechar esse ciclo do último episódio com vocês. Sim, e eu nem te conto, você foi indicada por uma pessoa que assistiu o podcast e disse, eu posso indicar alguém? Eu disse, claro que sim, né? E foi exatamente, você foi indicada. Sério, eu tô curiosa, não podemos falar nomes? Claro, é uma pessoa super especial, é a Mônica Mergulhão. Obrigada, Mônica, pela indicação da Priscila. Obrigada, Mônica. Priscila, conta pra gente então como é que surgiu o interesse em estudar serviço social, até chegar nas pesquisas nas relações étnico-sociais e política de cotas. Fala um pouquinho da sua trajetória. Assim, para falar resumidamente, né, já que a gente tem um tempo, o serviço social foi uma escolha muito fácil para mim, por incrível que pareça, né? Eu entrei na universidade muito cedo, fiz vestibular ali com os 16 anos para 17, eu já estava cursando serviço social e eu sempre gostei muito de humanas, né? De história, de política, sociologia, as inquietações estão aí nessas ciências, né? E então, quando eu fui estudar os cursos, né? O que me oferecia, o pai sempre quer o quê? Direito e medicina. Aí eu falei, não sei se é isso que eu quero, né? E aí eu tenho uma melhor amiga, que a irmã dela é assistente social, e aí ela já era veterana, e aí eu perguntei para ela o que tinha no curso, né? O que era o serviço social. E aí ela me explicou que é um curso generalista, que você tem acesso a várias disciplinas diferentes, que eram disciplinas que eu me interessava. E ela me falou um pouco da profissão. E foi assim que eu me interessei. E aí foi um caminho sem volta. Entrei nesse espaço acadêmico, no curso de serviço social, sabendo o que era, né? E muito nova, e também me descobrindo, também acessando outros conteúdos, conhecendo mesmo, né? Estudando, eu era a mais nova da turma na época. Foi bem legal esse ingresso, assim. E sobre a questão de estudar relações raciais, tem a ver com a minha trajetória de vida, né? Eu sou uma mulher negra amazônida, nascida no interior, e sou filha de uma mulher amazônida e de um homem negro maranhense. Né? Eu sou essa mistura, né? O norte é filho do nordeste. E então eu sempre me percebi, embora na verdade até o Silvio Almeida fala, né, que não é a gente que descobre que é negro, né? É como a gente é tratado. E então essas relações raciais, né, e essas violências que a gente também vive quando criança acabavam
fazer com que eu me perguntasse, né, por que eu não era tratada da mesma maneira, por que algumas coisas que às vezes a gente lê como bullying, na verdade não era bullying, era racismo. E aí Manicoré é o sul da Amazônia, literalmente, né, embora tenha muitas etnias, também tem uma população branca muito grande também. E pessoas pretas, assim, nesses espaços, a gente não convive, né? Meu pai tinha uma situação melhorzinha, que ele era servidor público, e eu estudava numa escola particular. E nessa escola particular, eu só me recordo de um outro menino negro, né? E aí, ele que era filho do médico da cidade. No interior é sempre assim, né? E isso... E pensando no passado, foram essas questões também que me fizeram pesquisar, né, sobre relações raciais, porque a gente acaba compartilhando as nossas vivências, experiências e também fazendo reflexões. E abrindo caminhos, abrindo caminhos. E aí tem tudo a ver, porque depois, já mais velha, mais madura, na universidade eu comecei a fazer parte do centro acadêmico e eu ainda não tinha feito a transição capilar, que é engraçado, assim, porque... Alisava o cabelo? Eu alisava o cabelo, era embranquecida né? Enfim, uma menina negra, ela não cresce com referências. E aí, essa transição também de participar mais das atividades acadêmicas e políticas também, né, foi amadurecendo, né, internamente. Eu digo que é sempre uma revolução interna e externa. Até a parte estética é uma revolução. Sim, cabelo representa algo tão importante para vocês. E eu tenho uma pergunta. A gente está falando aqui num podcast que é direcionado a mulheres na ciência, né? Mulheres que se destacam nas diversas áreas do conhecimento. O fato de você ser uma mulher, né? Hoje você é uma doutora, né? O fato de você ser uma mulher atrapalhou nessa trajetória? E a cor da sua pele? Ela também contribuiu se você teve algum desafio maior para conseguir alcançar seus objetivos no mundo científico? Sim, né? Porque a gente que vive na academia, a gente sabe que é um espaço muito violento. Então, para pessoas que não crescem sem referências, e aí quando tu vai para esses espaços que você não tem professores, muitos professores negros, acho que eu tenho contando nos dedos, né? Lembro até o professor Luiz, o professor Neto, mas contando nos dedos mesmo, as professoras que também se identificam como pessoas negras, né? E acho que essa trajetória ela é muito difícil. A gente vai percebendo a força. A gente vai percebendo a força quando a gente cresce sem essa referência, quando a gente não tem também conteúdos dentro da academia de autores negros. Um dia, depois que eu virei estudiosa do tema, que eu descobri que o Stuart Hall, que eu estudei no mestrado, era um homem negro. Né? Machado de Assis. Machado de Assis, porque a gente cresce com uma referência colonizada, né? Branca, embranquecida. Então, essas dificuldades, com certeza. E falar de pessoas negras na Amazônia, que é o mais difícil, né? A professora Patrícia tem até um livro que ela fala, né? Dessa invisibilização da população negra aqui. Porque a gente, quando a gente está nesses espaços, a gente não encontra poucas pessoas, porque é um espaço ainda de difícil acesso para essa população negra. E aí uma universidade que é centenária como a nossa, como é que ela lidar com isso, né? Com essa diversidade, com essa população que eu vejo que a universidade ela fala muito da população indígena, até porque a gente está no território indígena, mas a gente esquece também que a gente está no território quilombola. Muitos quilombos aqui na Amazônia. Verdade. Priscila, falando em universidade centenária, né? A sua tese de doutorado que discute políticas, né, de cotas na UFAM foi indicada para o Prêmio CAPES de melhor tese de 2023. Isso já é um avanço fantástico, né? Parabéns pela indicação. Obrigada. Conta pra gente quais foram os principais resultados que você encontrou na sua tese de doutorado e o avanço, né, a partir daí. Eu acho que os resultados, eles são pequenos e grandes, né? E grandes no sentido que a gente acaba identificando coisas que a gente já sabia, né? Eu, como uma pessoa negra e uma cientista negra, já sabia que isso acontecia. E, por exemplo, eu, quando discuto, a minha tese ela foi uma pesquisa documental.
E aí, quando você vai acessar os principais documentos da Universidade Federal do Amazonas, você identifica que não existe ações afirmativas, não existe nem a visibilidade daquela população dentro desses documentos. Né? Quando aparece, quando fala da população negra, ainda fala de uma maneira ainda muito pontual. Né? Há um projeto que foi feito no Dia da África, é isso. Entendi. É isso que as políticas institucionais fazem, né? E da Universidade Federal, aí já começa por aí, né? Você é invisibilizado até nos documentos institucionais, né? No PDI da UFAM, por exemplo. E aí eu venho fazendo essa trajetória, né? De falar da Amazônia. Eu faço um recorte desde o Covid, porque quando eu fiz a minha pesquisa foi ainda, né? Eu peguei boa parte, né, da pandemia. Fiz um recorte racial para falar das desigualdades sociais e raciais aqui na cidade de Manaus. A população que mais morreu, qual foi essa população? Né? Já venho fazendo esse recorte, né? E aí a gente vai ver que os grupos sociais mais atingidos é a população negra, a população indígena. E aí até fiz toda uma análise do contexto das relações raciais no Brasil até chegar na universidade. E aí me debruçar sobre os documentos mesmo. E aí eu tive achados que eu esperava, assim, realmente são achados que você não espera, né? Porque a gente também tem uma dificuldade de ter acesso ao material. Uma coisa que eu posso falar, né, sobre a questão de reitores, quando a gente pensa pessoas negras nesse local, quantas pessoas negras, quantos reitores negros a gente teve? Né? Quantas, até honoris causa, né? Que é aquela premiação que é dada para quem tem destaque na comunidade. Né? Quantas pessoas negras receberam essa premiação na UFAM? Então, são esses questionamentos que vai levando a gente, né? Até pensar no currículo, até pensar na operacionalidade da política, a gente vai pegando ali qual é esse ambiente que acolhe ou não acolhe essa população. E aí, uma coisa que eu posso falar, assim, de dados empíricos, né? Eu descobri, peguei ali o recorte da política de cotas da UFAM, né? Da lei 12.711, desse período que a UFAM foi obrigada, digamos, a aplicar a política de cotas, né? Porque a Universidade Federal do Amazonas, ela só passa realmente a efetivar a política de cotas, embora houvesse outras ações afirmativas, em alguns programas tinha política de cotas para a população indígena, enfim, ainda era essa entrada, ela só é efetiva ali em 2013. Então, eu pego esse recorte de 2013 para você ver como é recente. De 2013 até ali 2020, mais ou menos, né? E aí, eu faço esse recorte e eu vejo, né? 2020 não, minto. 2022, né? Para pegar um pouquinho mais de tempo. E aí, vejo ali que a quantidade de ingressos... E olha que eu não peguei por uma modalidade, porque a política de cotas, ela funciona por modalidades. Sim. Né? Todo mundo acha que cota é para pessoas geral, negras, né? Mas a gente fala... A gente que é do movimento social, que é estudioso, a gente sabe que a política de cotas ainda é uma política pública ela não é uma política pública racial, porque não entra pela política de cotas quem é uma pessoa preta ou indígena. Entra quem veio de egressos de escola pública. Ela veio no Brasil, ela é tida para resolver a questão da pobreza e não a questão racial. Infelizmente. Então, ainda tem esse debate, ainda tem essa linha tênue, né? Mas aí eu vejo que na UFAM, por exemplo, a quantidade de pessoas que entraram dentro desses anos, mais ou menos 10 anos, foi 12.755. Quando eu pego essa modalidade PPP, né? PPPI, que é pretos, pardos e indígenas, porque tem outras modalidades. E aí, quando eu pego essa modalidade, eu vejo que 12.755 alunos entraram e vejo que a saída desses alunos é 1.455. Então, você vê, é lógico que eu coloco lá, que eu não levei em consideração que tem cursos que ainda estão
em andamento, tem toda uma estratificação que a gente tem que fazer. Mas só para a gente avaliar como a entrada, ela não acompanha essa formação, né? Esse suposto egresso, né? Não posso nem falar formação, mas o egresso, né? Porque tem muitos alunos que trancam, e aí a gente quer saber a motivação. A política de cotas, ela está sendo teoricamente operacionalizada na instituição, mas e as bolsas, os outros... Por que não está funcionando? Aí é isso aí que entra a assistente social, né? Porque eu vou fazer o quê? Uma análise também da assistência estudantil. Porque trabalho para manter o aluno, né? Exatamente. Entender suas necessidades, né? Sim. A política de cotas é uma ação afirmativa. A política de assistência estudantil, eu entendo que também é outra ação afirmativa que tem que andar junto, né? Porque relacionar, né? Exatamente, porque esse aluno, ele acaba tendo que concorrer aos outros benefícios junto com a comunidade escolar toda, né? Se ele entra teoricamente como vulnerável já lá na política de cotas, já que ele tem um quantitativo, tem um valor que ele tem que ganhar, etc., tem que vir de escola pública. Se ele já é visto como um público vulnerável, ele não é atendido já de imediato pela universidade, ele tem que concorrer junto com os demais alunos. Então, só por aí a gente já tira um filtro também dessa população que é atendida com a assistência estudantil. Considerando que não estamos falando somente da população negra. Isso, considerando que a gente não está falando só da população negra. A gente está falando dos 50% que entram na política de cota, porque o outro 50% é a ampla concorrência. E dentro desses 50%, digamos que a Universidade Federal do Amazonas tem 13 modalidades. PPPI, acima de um salário mínimo e meio, abaixo de um salário mínimo e meio. Vários critérios. Tem vários que tem. Meio não, hoje já é salário mínimo, né? Que a lei modificou agora. E vários apontamentos que eu fiz, olha que coisa, né? Eu acabo que eu formei antes do final do ano de 2023 e a lei estava passando por uma reformulação. Eu digo que eu acertei em cheio em várias coisas, né? Nessa obrigatoriedade, inclusive no IFAM, a gente está batendo a cabeça também. Eu trabalho com assistência estudantil lá para como direcionar a política de assistência estudantil de imediato para os alunos cotistas. Né? Então, o problema da instituição, as instituições estão com esse problema. O fato de repensar o currículo, já que a gente tem as diretrizes curriculares, né, de relações étnico-raciais. E aí a universidade também é obrigada a implementar esse currículo e não implementa, a gente sabe que não implementa. Eu vim num curso de educação, né? Fiz o meu doutorado em educação. E aí é um dos programas mais antigos do Norte, acho que até o mais antigo do Norte. Que nunca teve uma tese voltada para a população negra, né? Ou que faça um estudo. Então, para você ver como a gente está engatinhando, né? Sim. Então, são várias questões que eu identifiquei. E também identifiquei e fiz apontamentos, já que a ideia da tese é justamente assim, como a gente pode obter uma educação antirracista. Né, dentro desse cenário. O que a universidade poderia fazer minimamente? Né? A gente não conhece nenhuma instituição que fale assim, automaticamente eu sou antirracista. Não existe isso. Mas o que minimamente, ou pelo menos a Universidade Federal do Amazonas poderia avançar? Ou seja, você identificou vários gaps, né? Várias lacunas que ainda precisam ser trabalhadas nas instituições. Sim. E a gente sempre comenta, né, que pesquisas como a sua, elas fomentam políticas públicas. Então a gente precisa entender que há um gargalo para poder direcionar todo um trabalho estratégico para, né, vamos diminuir as diferenças, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a comissão de heteroidentificação, eu falei para vocês que eu também trabalho com isso. A comissão da universidade, ela só veio a existir em 2021, muito recente, porque lá em 2019, não sei se vocês acompanharam no Twitter, as notícias de fraude, né, nas políticas de cotas, e meio que obrigou a universidade a implementar a comissão de heteroidentificação, que ainda as professoras, né, que conduzem, a professora Iolete, a professora Renilda, a professora Arlete, que embora não seja da UFAM, dos movimentos negros mais fortes aqui da cidade, junto com outros colegas, estão aí fortalecendo, inclusive a professora Arlete e o Forpan,
Eles foram um dos principais responsáveis por existir a política de cotas na Universidade Federal do Amazonas. Desde 2006 existe uma carta desses movimentos negros daqui solicitando, sabe? Nossa, quanto tempo de atraso. Agora, assim, né? A gente tem que... A tua tese, eu acho que ela é uma chave que vira, que pode vir, sim, trazer mudanças. A gente passaria muito tempo falando sobre isso, com certeza, porque é um tema realmente para ser debatido, refletido, e você se debruçou, né, sobre dados que são tão importantes aí pra gente. Mas eu quero dizer que a nossa equipe esteve lá no seu grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisa em Sociologia Política da Educação, GRUPESP, na Universidade Federal do Amazonas, e a gente tem, inclusive, perguntas para você. A Fernanda Almeida fez a primeira pergunta. Olá, meu nome é Fernanda Almeida, eu sou pesquisadora na Universidade Federal do Amazonas. E a minha pergunta é para a Priscila. Qual a importância de uma educação antirracista na ciência e dentro dos espaços universitários amazônicos? Olha, a importância de uma educação antirracista na ciência, eu acho que o principal é a gente sair um pouco dessa ciência colonizada que nós temos, né? A gente ainda estuda pesquisadores brancocêntricos. Eu acho que se a gente for pegar ainda o que os meninos estão estudando, até a ideia que os portugueses vieram para o Brasil porque eles eram bonitinhos e viram as indígenas, eles se apaixonaram, se duvidar, até isso ainda é tratado nas escolas. Então, quando a gente fala de uma educação antirracista, é que a gente comece a repensar esse local, né, que nós estamos quanto ciência, nós produzimos ciências, né, os nossos etnoconhecimentos, nós temos uma pluralidade, pensar também uma ciência panafricana, por que não, decolonial, conversar com essas outras ciências e também conversar com o que a gente produz. Eu costumo falar que a gente tem nosso corpo, nossas mentes e os nossos corações colonizados, e tá na hora da gente romper um pouco com isso. Então, acho que o início disso tudo é fazer essa educação antirracista na ciência. A gente já vai poder perceber, né? Se perceber também como indivíduos que produzem, que pesquisam, que também têm muito a contribuir. E, geralmente, uma coisa que sempre falam na academia pra gente, que a ciência, ela não é política, né? Que ela é distante, né? Que ela não tem lados. E a política, a ciência, ela tem lados, né? E eu acho que esse é o principal. E também da gente se perceber como uma população plural, diversa, e como que a gente se relaciona. Essa é a importância da educação antirracista, né? De perceber que nós não estamos na Europa, a gente está no Brasil, num país que foi majoritariamente ocupado por uma população negra e por uma população indígena. E está na hora da gente se entender também quanto agentes, né, da nossa história. Essa acho que é a principal possibilidade de uma ciência antirracista, de uma educação antirracista. Priscila, ainda nessa linha da educação antirracista, a gente tem mais uma pergunta para você, da pesquisadora Miriane Feitosa. Olá, meu nome é Miriane Feitosa e eu sou pesquisadora da UFAM. A minha pergunta hoje é para a Priscila. Qual a importância das relações étnico-raciais nos currículos das escolas e universidades? A importância da educação étnico-racial no currículo das escolas, justamente, eu acho que a primeira questão, assim, é de repensar essa posição dos nossos currículos, como eu havia falado, né? Já no espaço da universidade, mas sobretudo na escola, porque é lá que a gente começa as nossas primeiras relações de sociabilização, né? E de falar dessa diversidade, e de falar que o Brasil ainda é um país racista. Por que ele é um país racista? Por que essas pessoas, as pessoas negras, que muitas vezes também podem reproduzir o racismo, por que elas não se entendem como pessoas pretas? Por que elas não se entendem como pessoas indígenas? Eu acho que falar de relações raciais é a gente se entender num contexto cultural mesmo.
E nosso currículo ele tem que representar a nossa história, não se apropriar de uma história que não é nossa, mas ao contrário, né? Representar o que nós somos. Essa é a importância de falar de currículos e de relações étnico-raciais, né? E da maneira que nós nos relacionamos, assim, quanto indivíduos, e falar dessa pluralidade, dessa diversidade que nós somos. Falando de uma educação que vai dar base para todo o desenvolvimento da pessoa, da forma que ela vai ver o mundo, do como ela vai respeitar o outro. Na vida, né? Sim. Então, de fato, a gente reforça aí como é uma pesquisa que vai ser com certeza referência, pelo menos no Amazonas pode ter certeza, né? A gente que acompanha, a gente vê a necessidade de falar sobre o tema, né? Chega. Lembrando que as nossas matrizes são, né? Falando de Amazônia, o branco, o negro e o índio, né? Bom, a gente vê a tua empolgação falando das tuas pesquisas. E eu vou fazer uma pergunta, apesar de eu acho que eu já saber, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Você, como uma menina do interior, uma mulher negra, né, que já se desenvolveu, se entendeu enquanto uma cientista social, né, e atua também na área da educação, de todas as tuas contribuições no mundo científico, qual tu pode dizer assim, essa é a pesquisa da minha vida? Com certeza, sem dúvidas nenhuma. A minha tese é a pesquisa da minha vida, até porque ela reúne as Priscilas, né? Os diversos momentos da Priscila. A Priscila menina, a Priscila se descobrindo como mulher e a Priscila cientista. Em todas elas eu fui atravessada, como as outras pessoas negras são atravessadas pela questão racial. Então, com certeza seria a minha tese, né? Tem a ver com a minha militância, com a minha história de vida e tem a ver com que eu também penso como educadora. E estamos caminhando, então, para as nossas considerações finais do nosso bate-papo. E eu pergunto, qual a mensagem que você deixa para aumentar a participação das mulheres pretas, pardas, indígenas, quilombolas na ciência e tecnologia da Amazônia? Primeiro, é de se perceberem mesmo como pessoas humanas, né? Porque existe uma desumanização muito forte, sobretudo com as mulheres negras, né? Da mulher que ela tem que ser forte, que ela tem que ser a rocha, que ela não é a mulher, né? Que ela não pode ter essa sensibilidade. E, ao mesmo tempo, existe uma cobrança muito, muito forte em cima dessas mulheres, né? Quais são as principais mães de família, as mulheres negras. Mas falar para elas não desistirem, como eu sei que não vão desistir, e dizer que esse local também é delas, né? A ciência, elas também podem produzir, podem ocupar, podem estudar, e também o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Eu acho muito lindo tem até uma música que fala o lugar de mulher onde ela quiser, e dizer que elas têm que acessar esses espaços, seja na política, seja na ciência, e porque precisam de mais pessoas como a gente, né? Pra gente, acho que mudar o nosso mundo também é uma maneira de mudar o mundo, e que vocês não desistam dos seus sonhos, sobretudo. Priscila, muito obrigada então pela tua participação, pela tua entrega, pelo teu tempo, e eu quero agradecer a você também que assiste conosco esse episódio, que participa. Acessem os episódios anteriores caso ainda não tenham assistido, e obrigada a você também, Edilene, por a gente ter participado juntas na condução dessas nossas conversas maravilhosas. Quero agradecer também toda a equipe de bastidores, Maiane, David, Klinger, Cristiane, Manuela. Fico com o coração aqui cheio de gratidão. E queres a segunda temporada? Então escreve nos comentários e quem sabe a gente consegue. Obrigada, Inara. Obrigada, Priscila. Uma felicidade muito grande. Chegamos ao 10º episódio. A gente fecha esse ciclo, né, assim, com o coração apertado realmente. José Reis, né, que era um grande divulgador de ciência, falava que divulgar ciência, se eu conseguir, né, traduzir, se eu conseguir compreender e levar ao outro, com certeza ele vai ter um novo olhar, né? Então, que os nossos espectadores, né, os nossos internautas possam ter esse novo olhar sobre as mulheres cientistas aqui da nossa Amazônia.
Amazônia. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu vou falar a nossa ficha técnica hoje, porque Vamos a gente lá. tem que pagar essa equipe, Exatamente. né? Ó, vamos lá. Para você conhecer bem quem fez essa primeira temporada com toda a vontade no coração para você, na pesquisa Cristiane Lima, e Manuela Dantas, tivemos 2 pesquisadoras, na produção e roteiro, Maiane Batista, cinegrafista e edição de imagens, Gabriel Alves, câmera de estúdio, também na produção, David Simplício, direção de TV, Klinger Almeida, eu tive a felicidade de fazer a direção, a professora Inara fez a coordenação geral também deste lindo projeto. Nossa casa aqui, que você acompanhou em 10 episódios, estúdios da Amazon Live Stream. E é uma felicidade muito grande. Você pode resgatar todos os episódios lá na seção especial em www.edilenemafra.com. Clica lá no nosso banner, na nossa folhinha linda do Elas na Ciência. Lá você encontra todos os episódios, pode maratonar, como diz sempre Inara Regina, né? Nosso Instagram, @Elas na Ciência Podcast, YouTube, @podcast Elas na Ciência. Dá para falar com a gente, claro. Nosso e-mail, elasnacienciapodcast@gmail.com. Muito obrigada mais uma vez, foi uma felicidade estar com vocês. Obrigada por fazer parte desse momento tão especial, nosso 10º episódio. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima temporada, se Deus quiser.